Olá a todos, eu sou o Rogério Moreira, diretor de tecnologia da BINC. Hoje vamos então apresentar a aula 2 de espaços de dados, sequência da aula 1, né, a aula anterior, onde foram abordados conceitos fundamentais do Open Industry, economia de dados, soberania de dados, espaços de dados. E aí, na aula de hoje, nós vamos entrar um pouco mais a fundo no tema realmente de espaços de dados, né? Vamos ver mais do ponto de vista técnico, do lado da informática, da implementação do programa, do sistema, né? Então, vamos falar sobre arquitetura genérica, o Rulebook da IEDSA, o Reference Architecture Model, o Data Space Protocol, a arquitetura, né, geral do sistema, e depois também alguns comentários sobre a ISO IEC 20151, que é o esforço de padronização, então, dos data spaces, ok? Só lembrando, então, o Open Industry é uma iniciativa da BIM, que é a Associação Brasileira de Internet das Coisas, e nós estamos promovendo esse conceito novo que tem tudo a ver com IoT também, né? Então, vamos começar falando sobre espaços de dados, né, o data space. O que são, né, os espaços de dados? E espaço de dado é uma estrutura de governança e serviços de suporte para construir credibilidade. Aqui, isso foi traduzido, nós traduzimos trustworthiness como credibilidade, né? E permitir o compartilhamento de dados por meio de um conjunto acordado de políticas, modelos semânticos, protocolos e processos, né? Esta é a definição que é bem fresquinha, ela está na ISO IEC 20151, que acabou de ser finalizada e está em processo de consulta pela ISO na Europa. E então esta definição ela foi muito negociada, né? Ela não é uma definição da International Data Space Association, mas é uma definição que ela foi discutida amplamente no fórum da ISO, né? Então é importante lembrarmos que os espaços de dados eles têm um aspecto importante em relação à credibilidade. Sem credibilidade, sem trustworthiness, não há troca de dados. Então, o espaço de dados existe justamente para se estabelecer um ambiente de confiança. É fundamental. E, junto com a confiança, precisa ter uma organização, são diversas partes interessadas, então é preciso definir o que essas partes interessadas têm de interesse nesse espaço de dados. Por isso que se estabelece a governança, né? E nós vamos falar um pouco mais sobre governança, então, de espaços de dados aqui. E aí, finalmente, os dados são compartilhados, são trocados. Essa talvez seja a parte mais simples, trocar dados, né? É uma conexão IP ponto a ponto, né? Mas para que isso possa ocorrer, as duas partes envolvidas, ou as partes envolvidas, precisam ter confiança, precisam seguir políticas, precisam entender os modelos semânticos, entender os dados que estão sendo trocados, né? Estabelecer, comunicar através de protocolos e processos, né? O conceito de data space ele foi introduzido em 2005 numa pesquisa em banco de dados por Michael Franklin da Universidade da UC Berkeley, Alan Halev da Universidade de Washington, que agora está no Google, e o David Mayer da Portland State University. Depois esse termo ele foi redescoberto na Europa pelo Instituto Fraunhofer, quando eles estabeleceram uma iniciativa chamada Industrial Data Space. E aí eles resgataram esse termo de data space lá de 2005. Então, é importante que o termo não é novo, mas ele tem agora uma abordagem nova, né? Bom, então, só para rever essa definição, nós estamos falando de estrutura de governança, de serviços habilitadores, de credibilidade,
compartilhamento de dados, de políticas, modelos semânticos, extremamente importante, né? Se vai existir a troca de dados, protocolos, né? E, finalmente, processos. E aí nós vamos, hoje, abordar todos esses tópicos aqui e entender um pouquinho mais, né? O espaço de dados é um acordo multi-organizacional, né, de infraestrutura técnica de suporte, né, e para compartilhamento de dados. Essa é a ideia da IDSA sobre Rulebook, um pouco diferente, né, do que está lá na ISO, né? A ISO ela abordou o assunto de forma mais ampla, né? Mas o Rulebook da IDSA adota esse conceito, né? A função principal de um espaço de dados é intermediar a confiança entre os participantes e negociar contrato de dados. Então, veja que o termo confiança é extremamente importante e ele tem que estar muito claro e muito bem definido quando se estabelece um espaço de dados, né? É importante a gente lembrar, né, que um data space ele não é um data lake. Data lake é uma estrutura de dados que ela está estabelecida, ela é comum, né, em sistemas de inteligência artificial, em ciência de dados, né? No caso, o Data Spaces, ele é um mercado organizado, setorizado, né? Com regras claras de acesso, de disponibilização, de entrada e saída, né? Então, é como se fosse, para a gente lembrar, é como se fosse poderíamos dizer assim, um mercado pago, né? Um mercado livre, né? Entendeu? Existe um catálogo, existe mercadoria, só que a mercadoria aqui é o dado, né? Ok? Este é o espaço de dados, modelo, né? Que a IDSA gosta de usar, né? Então, nós temos aqui várias empresas trocando dados, né? E elas podem trocar dados entre si, né? Elas podem trocar dados entre si, que são dados que estão fora, né, do espaço de dados. Então, pode existir troca de dados entre elas, mas quando elas acharem interessante que determinado dado pode ser compartilhado, então ela cria uma restrição, uma política de uso. E aí, através de um conector especial, ela estabelece uma área desses dados para serem trocados, né? Então, e aí pode disponibilizar no marketplace, ou pode trocar entre duas empresas, né? Ou pode colocar, pode disponibilizar esse dado em determinadas nuvens, né? Então, existem diversas aplicações, né? Diferentes modelos, né? Para se usar os dados, né? Então, o espaço de dados ele é a soma de todos os endpoints que são capazes de compartilhar dados entre si. E aí, basicamente, ele é uma arquitetura federada de dados. Federada significa eu não vou centralizar, não vou transferir o dado para um lugar, eu vou chegar no dado. O dado vai estar disponível em algum lugar através de um conector, de uma política de acesso, né? Então, sem integração física dos dados, né, os dados vão ficar onde eles estão. Vai haver interoperabilidade, sem silos, sem dependência de fornecedor, soberania, respeitar quem é o dono do dado, rastreabilidade e participantes confiáveis, né? Essa é uma ideia, então, do que é um espaço de dados, né? As trocas de dados, elas evoluíram, né, com o passar do tempo. Então, troca de dados, com o passar do tempo, ele tinha dado ponto a ponto, né, um a um, intercâmbio bilateral, como, por exemplo, o EDI, né, compartilhamento um a um, né, começou assim. Depois
com esse movimento de inteligência artificial, houve um movimento forte de centralização de dados, criação de data lakes, né, onde existe a ingestão dos dados, né? Os dados são colocados dentro de um data lake e aí um mecanismo de aprendizagem de machine learning vai usar esses dados. E começa o movimento de espaço de dados, então, do nível 1, distribuído entre poucos, mas o grande objetivo do espaço de dados é escalar no mais alto nível possível, né, que é o chamado nível 2, distribuído entre muitos, né, com operação entre espaços de dados. Veja que aqui mostra que os espaços de dados eles interoperam, né? Então, esse é o objetivo. Como é que se constrói a confiança, né, no compartilhamento de dados? Então, existe aí uma situação de equilíbrio. O quanto eu controlo e o quanto eu libero, né? Eu preciso buscar esse equilíbrio. Eu tenho uma preocupação com segurança, com o valor dos dados, né, mas também quero extrair valor desse dado. Então, eu preciso avaliar esse equilíbrio, né? Eu tenho que preservar a soberania de dados. Soberania de dados é um conceito importante, é a capacidade de uma pessoa física ou uma pessoa jurídica de decidir exclusivamente, soberanamente, sobre o uso dos dados como um ativo econômico, né? Então, isso é a questão da soberania. Então, a pessoa ela pode escolher o que ela quer compartilhar e o que tem valor. Esse é o conceito, então, de como construir confiança. E aí existem desafios importantes, né, para criar os espaços de dados. O primeiro, e a gente tem que sempre lembrar isso, é construir confiança entre os parceiros. Então, esse é o principal. A primeira tarefa ao se construir um data space, um espaço de dados, né? Então, o que é confiança? Como a confiança pode ser medida e expressa? São assuntos que têm que ser tratados, né? Aí, permitir o uso de dados, né, através de regras claras para troca de dados, uso de dados, facilitar a interoperabilidade, né, com padrões abertos e harmonizados, né, superar obstáculos tecnológicos, né, padrões, estándares, né, fornecer software de qualidade, né. E, finalmente, nós não podemos hoje deixar de pensar em estabelecer espaços de dados sem ter cloud, né? Sem ter os hyperscalers, né? Sem ter as grandes empresas que oferecem, então, processamento e armazenamento de dados, né? O volume de dados está aumentando exponencialmente, e aí o processamento de dados ele está pronto para ser utilizado, principalmente no aspecto elasticidade, né? Se o volume aumenta e exige mais processamento, existe mais espaço, né? Então a elasticidade é extremamente importante. Uma visão bem interessante que a IDSA, né, que é a International Data Space Association, tem sobre todo esse ecossistema, como é que funciona esse ecossistema de dados. Então, nós temos na base, né, os serviços essenciais de soberania de dados, as funcionalidades essenciais dos ecossistemas. Também é preciso ter fornecedores de identificação, né, certification authorities, fornecedores de tokens, né, todos os sistemas de identificação, porque se não tem identificação, não tem soberania, e não tem confiança, e não tem segurança. Então, a identificação é fundamental. Eu não posso falar num sistema de espaço de dados sem ter a identificação clara. Então, essa é a base. Em cima dessa base, se constroem serviços básicos de soberania de dados, funcionalidades genéricas, e, a partir daí, funções específicas, né, de mercado. Então, se pensa sempre em espaços de dados de uma forma verticalizada, né? E então, para setores específicos, para agricultura, para mobilidade, né? Tem até um aspecto que a gente tem discutido sobre o aspecto da semântica, né, que é extremamente complexa, né? Então, se eu não pensar em segmentar
em fracionar as aplicações, eu vou ter um desafio de semântica muito grande. Então, naturalmente, esses ecossistemas eles são verticalizados, né? Eles são segmentados em áreas para facilitar aspectos, né, de dicionários de dados, de trocas de dados, de políticas e assim por diante, ok? Bom, existe um radar de aplicações de espaço de dados, né, que é mantido pela IDSA, e já existem vários espaços de dados implementados ao redor do mundo, né? Então, nesse link, você pode acionar, tem 144, né, implementações de espaços de dados, para que você possa entender e tangibilizar, né, o que é espaço de dados. Eu gosto muito de mostrar o Mobility Data Space, são dados mantido pelo governo europeu, né, pela comunidade europeia, informações de mobilidade, né, informações de tráfego, informações de problemas nas rodovias, né, informação do fluxo de tráfego. Então, são informações que podem ser utilizadas por pessoas que têm interesse em obter essas informações e montar aplicativos, e montar uma série de outras aplicações. Mas aqui, os dados, né, que muitas vezes não estavam sendo utilizados, eles passam a ser organizados e disponibilizados, né? Então, esse é um caso interessante, né? Muito bem, então é isso que a gente tinha para falar de espaço de dados, né? E agora nós vamos entender um pouco mais da arquitetura genérica desse espaço de dados, né? Essa é uma figura que foi mostrada na aula anterior. Ela dá uma ideia de como se compõe um espaço de dados, quais são todos os componentes, os participantes, né? Ela, na verdade, não é uma arquitetura de software, de sistema. Em geral, a arquitetura não tem essas figuras redondas, esses círculos, né? Isso é mais um marketing para dar uma ideia. Mas é muito interessante a gente entender o que está aí, né? Ela é publicada pela IDSA, né? Então, nós vamos aqui entender um pouco daquela figura, reconstruí-la, né? Então, inicialmente, eu tenho então dois participantes, um é dono dos dados e o outro ele quer comprar o dado, ele tem interesse no dado, e então cada um tem, né, a sua área de dados, tem as suas políticas de uso, né, e eles vão agora tentar realizar uma transação, né? Para que essa transação ela possa ocorrer do ponto de vista físico, então existe um conector, né? Existe um software que faz a transferência, né? E hoje nós não podemos falar em outra transferência que não seja IP, né? IP, em geral, no caso de data space atualmente, é comunicação IP ponto a ponto, né? HTTPS com muita segurança. É assim que vai ocorrer, então, a transferência de dados. Mas para que tudo isso possa acontecer, eu preciso saber com quem eu estou transacionando os dados. Eu preciso ter, então, uma identificação. Eu preciso saber, ter confiança de que para quem eu estou transferindo o meu dado, é uma pessoa, né, que não que eu conheça, mas que eu confie, ou que ela esteja dentro de um ambiente de segurança, tá? Esta parte da figura é o mínimo que se exige para ter um espaço de dados mínimos, que a IDSA chama de MVDS, Minimal Viable Data Space. Qualquer espaço de dados, no mínimo, tem que ter isso. E, inclusive, existem algumas empresas de cloud até que oferecem, né, essa implantação. Ou seja, tem o conector e tem a parte de identificação para que possa ocorrer uma transferência. Pode-se implementar um espaço de dados desse quando já se conhecem as informações a serem transferidas, né? Então, já existe aí um alinhamento semântico e um alinhamento das necessidades, um conhecimento dos dados, né? Agora, se isso não existe, né, e se vai escalar, eu preciso ter mais elementos, né? Essas linhas tracejadas são metadados, né? Então, um elemento é o broker, né? O broker, ele guarda os metadados, ele tem um catálogo que pode ser consultado para que eu possa
saber se dentro desse espaço de dados tem algum dado que me interessa. Então, o broker é um catálogo de metadados. Para vender os seus dados, os participantes devem publicar os metadados para que os clientes possam conhecer a sua oferta. Né? Também existe uma clearing house, uma câmara de compensação, que ela registra todas as transações, né, no banco de dados, para auditoria, para controle financeiro, para os mais diversos controles. Então, é uma funcionalidade também importante, não obrigatória, mas importante no espaço de dados. Loja de aplicativos, também uma área onde pode-se oferecer diversos aplicativos com os dados. Muitas vezes, um dado apenas não atende uma determinada situação, então alguém pode coletar e juntar esses dados e processá-los e oferecê-lo de uma forma diferente e mais adaptada a uma determinada aplicação. E, finalmente, tem o centro de vocabulário, que é um aspecto principal, que precisa se conhecer os dados, saber esses dados que são sendo trocados, o que eles significam. Né? E, claro, isso permite ter uma interoperabilidade semântica, né? Entender, né, o que esses dados que estão sendo compartilhados. Então, e aí, entre esses elementos, eles trocam metadados, não trocam os dados. A troca de dados é exclusiva entre conectores, né? E só uma vez atendendo às políticas de uso, né, ocorrendo o aceite contratual entre as partes, os dados são transferidos sem interferência nenhuma. Né? Então, isto aqui, basicamente, é isto aqui, né? Essa explicação do que nós vemos aqui. Só que aqui nós somos, né, caminhando passo a passo, entendendo cada um desses blocos dentro de um data space. Né? O MVDS, o Minimal Viable Data Space, então são 2 conectores e uma área de identificação. Né? Uma área de identificação, ela no mínimo, ela tem que ter então um DAPS, que é um Decentralized Autonomous Physical System, né, que é usado, por exemplo, blockchain, smart contracts, né, algo do tipo, pode ser, né, um exemplo, e uma Certification Authority. Né? A Certification Authority, a autoridade de certificação, ela vai emitir certificados, né, com uma confiança, né, baseado em criptografia, né, como funciona, por exemplo, hoje o HTTPS. Né? Mas, além do HTTPS, o DataSpace precisa ter todo esse aspecto de identificação. Né? Ok? Então, essa é a arquitetura genérica. A IDSA, ela publica o Rulebook, né? E é importante a gente ter só uma consideração rápida, que o DataSpace ele é um software, né, que tem que ser desenvolvido, é um sistema, é um programa. E todo software ele tem uma cadência de desenvolvimento, tem fases de desenvolvimento, que é chamado o Software Development Life Cycle, então ciclo de vida de desenvolvimento do software. E ele começa com os requisitos. Todo software tem que analisar os requisitos. Depois eu passo por uma área que hoje é chamada arquitetura, onde eu faço estudo da viabilidade, faço o projeto e já dou ideia sobre a codificação. E aí sim é feito o desenvolvimento, a codificação, teste e aí a entrada em operação. É assim que se desenvolve um software. Né? Em termos de arquitetura, eu tenho que pensar, né, nos requisitos que são necessários para a arquitetura, no estilo de arquitetura que vai ser usado, nos componentes lógicos e nas decisões arquiteturais. Né? Então, para que tudo isso esteja bem claro, a IDSA ela publica alguns documentos que permitem que eu possa fazer o desenvolvimento. Então, o Rulebook é um deles. Né? E, basicamente, o que a IDSA pensa é no triângulo, né? Do triângulo mágico da IDSA. Né? Todo mundo tem sempre um triângulo. Né? Mas
o Reference Architecture e o Rulebook, eles são uma parte desse triângulo, né? Tem informações importantes para a implementação do Data Spaces, né? Depois existem componentes adicionais importantes que eu posso colocar no meu Data Space, né? E aí a IDSA, ela tem, então, uma área onde eu posso usar esses componentes, né? Trazer esses componentes já prontos para montar o Data Space. E, finalmente, para que tudo isso possa funcionar, precisa ter um esquema de certificação, né? Então, é uma parte, né, terceira, né, que vai verificar aspectos como a confiança, né, e de todos os componentes e todos o data space. Essas três coisas precisam acontecer juntas para ter um data space, né? Muito bem. Então, o primeiro documento é o Rulebook, que está disponível gratuitamente no site da IDSA, e ele trata de diversos aspectos. De cara, ele já fala sobre governança de espaços de dados, né? A gente sabe que governança é um termo muito grande, né? Tem muitas aplicações, mas aqui nós estamos falando de governança de estados de espaço de dados, né? Que é um acordo entre as diversas partes, né, do banco de dados. Ela vai estabelecer qual o interesse de cada uma das partes. E aí a sugestão da IDSA é que ela seja fatiada em 4 partes, né? A governança da instância de dados, onde se implementam as práticas e regras de governança de uma instância de espaço de dados, né? Supervisiona as funções. A governança do ecossistemas, né? Dentro do espaço de dados, entre as organizações, né? Padronização, regulamentação, práticas de interoperabilidade, a governança de domínio do espaço de dados, né? Princípios e mecanismos, né, do setor, o próprio setor que ela está atuando, interoperabilidade semântica, né? Veja que a gente fala muito do aspecto semântico aqui, né? Sempre quando tem um aspecto de dados, a gente tem que ter essa preocupação, né? E, finalmente, a governança da infraestrutura, né? Todos os blocos que compõem, né, o espaço de dados, né, a base legal, né, a estrutura comum e assim por diante, né? Bom, e aí nós falamos lá que para ter um software, a gente precisa, para desenvolver o software, a gente precisa saber os requisitos, né? E os requisitos, eles são funcionais e não funcionais, né? E o Rulebook, ele traz os requisitos funcionais, né? O primeiro requisito é estabelecimento da confiança. Sem confiança, não vai ter compartilhamento de dados, né? A soberania digital começa com a identificação, né? Então é importante estabelecer a confiança. Depois se fala muito sobre autodescrição, né? que cada participante do sistema ele tem como se fosse um passaporte com todas as suas informações, né? E também, depois ele comenta que tem que ter alguém tem que assumir a gestão geral, né? É o chamado DSGA, né? Que é um gerente, né, geral, né? Um organizador geral do espaço de dados, que pode ser uma figura jurídica, né? E vai ser, em geral, uma figura que assume, né, então, a gestão de todo o espaço de dados e é a base da confiança também, né? Depois, existe a necessidade, o requisito funcional de descoberta de dados, né? Então, são os catálogos com os metadados, e aí existem diversas estratégias, se eles vão ser centralizados, federados ou descentralizados, né? Conceito de espaço de dados, assim, o dado, ele é sempre federado, mas a organização do espaço de dados, ela pode ser centralizada, ela pode ser federada, ela pode ser descentralizada. Existem diversos aspectos e isso é discutido no Rulebook. Depois tem negociação de contratos, então eu preciso estabelecer uma forma de contratos, de estabelecer quais são as condições para utilização e compra dos dados, né? E aí, finalmente, então, com isso eu faço uso e compartilhamento dos dados. Aqui eu tenho, então, requisitos funcionais básicos, né? Adicionalmente, eu tenho vocabulário, modelos semânticos, que nós já vimos, né? Existe dentro da estrutura a possibilidade de ter um componente que vai tratar, né, do vocabulário,
e também observabilidade, né? Que isso está mais na área da câmara de compensação, né? Todos os metadados que são trocados, eles podem ser armazenados para uma futura auditoria. Então, estas funcionalidades, elas são consideradas obrigatórias pelo Rulebook. E aí existem funcionalidades adicionais, né? As funcionalidades adicionais é processamento e aplicação de serviços, né? O, o banco de dados, o DataSpaces, ele pode ter serviços adicionais de processamento. Né? Algum participante ele pode não oferecer dados, mas pode oferecer processamento. Ele acessa os dados, processa e oferece, então, o resultado dos dados ou simplesmente a capacidade de processamento. Né? Também o Marketplace. Né? O Marketplace é uma plataforma para negociação, compra e venda de dados. Né? Serviços de custódia de dados, né? Tem participantes que eles podem combinar diversos dados, diversas fontes, fazer cálculos e também distribuir resultados, né? Por exemplo, grupos setoriais que precisam definir tamanho de mercado, né? Então, eles podem disponibilizar os seus dados para cálculo do tamanho do mercado e aí um serviço vai acessar esses dados, anonimizar e fazer o cálculo do tamanho do mercado, né? Que é uma aplicação interessante que nós já discutimos entre nós aí. E, finalmente, incubação de dados e criação de serviços, né? Que são participantes que eles não oferecem dados, nem são usuários finais, mas eles têm algoritmos, né? Códigos para processar dados. Né? Então, são opções que tem no banco de dados. E aí podem surgir outras ideias, né? Como nós comentamos na aula de ontem, né? Existe aí um greenfield de ideias, né? Que são as funções adicionais. Todas estas funções, né? Esses requisitos funcionais estão descritos detalhadamente no Rulebook. Tá? Aqui nós temos, então, uma visão geral em relação ao espaço de dados, né? Como é que funciona, como é que se dá a dinâmica disso, né? Então, quando eu vou estabelecer um espaço de dados, eu primeiro preciso saber quem vai ser o administrador geral, o DSGA, né? E ele vai gerenciar o espaço de dados, né? E aí, imediatamente, ele vai estabelecer as regras e políticas que vão ser associadas a esse espaço de dados, né? E também o espaço de dados precisa ter uma autodescrição, garantia da segurança, né? Ele tem lá, ele mostra os seus próprios certificados para que as pessoas tenham confiança de que esse espaço de dados é real, não é fake, né? Não é alguma coisa que está sendo implantada para fazer um ataque, né, cibernético de alguma forma, né? E aí começa então a estabelecer o processo de identificação que tem que ter uma âncora, né, de confiança. Né? Então, de novo, certificado raiz, registro descentralizado de blockchain, serviços federados, repositórios de políticas, selos de conformidade, serviços de reputação, né? Trust score baseado em IA. Né? Então, vale qualquer coisa aí que garanta a confiabilidade, né? E, finalmente, o DSGA, ele está, depois que está tudo estabelecido, depois que eu tenho regras, depois que eu tenho sistema de identificação, eu posso aceitar participantes. Então, ele pode criar o registro de participantes. E aí, então, o participante, para poder entrar, ele tem que ser identificado e tem que ter a sua própria autodescrição, os seus próprios certificados, as informações, né, que são importantes para entrar no espaço de dados. E aí o DSGA emite a associação e ele está dentro do espaço de dados. Ele pode, então, consultar as informações, todas as informações, né, que estão disponíveis no espaço de dados, né, o catálogo, né, dos dados, e aí pode começar a fazer, então, os processos de solicitação de transferência, né? Isso é extremamente importante para que a gente tenha noção. Então, a estratégia do DSGA, ela pode ser centralizada, ela pode ser federada, pode ter vários, né, DSGAs, ou ela pode ser totalmente descentralizada. Né? Então, isso é uma decisão que tem que ser tomada em relação à arquitetura. E essa decisão, ela vai ter uma
o tipo de decisão vai impactar, né, na soberania, na resiliência, na escalabilidade, no controle, né? O centralizado ele tem menos resiliência, né, e menos escalabilidade, né? Agora, um sistema totalmente descentralizado ele é resiliente e tem maior escalabilidade. Então, eu tenho que, né, tomar essas soluções de compromisso e tomar essas decisões, né? O conceito de autodescrição também é importante, né? O conceito de autodescrição está muito associado a alguns aspectos de web semântica, né? Então, os metadados eles, né, são estruturados, padronizados, né? Que tem, no caso da IDSA, ela define um modelo da W3C para representar os dados vinculados. Então, usa um formato JSON LD, né, LD de Linked Data, e aí é onde cada um vai ter o seu passaporte para poder garantir a confiança dentro do sistema de espaços de dados. Tá? Depois tem o aspecto das políticas, né? As políticas também têm que ser implementadas, né? Então, inicial, a política de associação, quem vai se associar? É de uma determinada área? É área vertical? Tem que ser uma empresa da área? É uma associação? Tem que estar associado? Então, tem diversos aspectos da política. Depois, sobre os catálogos de dados, né? Então, é política de acesso. Quem vai poder usar, né? E quais são as definições, né? de acesso ao sistema. Finalmente, contratos de dados, né? Como é que vão ser estabelecidos os contratos de dados? Quais são as políticas utilizadas nos contratos? E, finalmente, nos ativos, políticas de uso, né? São que devem ser estabelecidas. Né? Também o onboard, né? O onboard dos participantes, né? Ele vai ter que entrar em contato, né, com a autoridade, né, de governança do espaço de dados, vai conhecer as regras, né, vai se aplicar para a associação conforme nós vimos, né, e aí ele vai ler, né, as autodescrições ou vai conhecer as autodescrições, recebe a associação, a prova da associação, fornece a prova para o participante, ele verifica a prova da associação e a partir daí, então existe todo um protocolo, né, para que se possa acessar os dados e que se possa para que se possa garantir a segurança. Né? Também em relação ao contrato, da mesma forma, né, eu tenho um lado que está fornecendo e outro lado que está consumindo, né? Então existem contratos, eles têm que verificar a validade dos contratos, têm que aceitar os contratos, e aí uma vez que o contrato é válido, aí ocorre a transferência de dados. Se o contrato, por algum motivo, não for aceito, não é feita a transferência. Tá? Então, existe um aspecto de negociação de contratos também associado. E, finalmente, vocabulários, né, e a sua relação com os ativos de dados. Os vocabulários eles são usados para garantir que todos tenham o mesmo entendimento sobre a informação, né? E eles possam saber termos específicos se estão falando sobre a mesma coisa. Então, existem dois grandes vocabulários que são fundamentais, os vocabulários de políticas, né, e os vocabulários da informação compartilhada. Né? Então, eu preciso, esses são geralmente implementados através de metadados, né, usam políticas que têm, né, conhecimento e significância dos dados, né, e ele é relevante para diversas funções aí para que se possa entender. Né? Então, vocabulário tem um aspecto importante. A estratégia do vocabulário também ela pode, desculpe, estratégia do catálogo, ela pode ser também um catálogo centralizado, um catálogo federado ou descentralizado, né? Então, de novo, cabe as mesmas considerações em relação ao DSGA, né? Sobre o que pode escalar, o que não pode escalar. Um catálogo centralizado tem dificuldade de escalar, um catálogo centralizado escala de uma forma mais avançada. Né? A identidade, a mesma coisa, a mesma estratégia, ela pode ser centralizada, né? Ela tem vantagens e desvantagens, né? Então ela tem um gerenciamento simples, né?
mas é um ponto único de falha, e as descentralizadas têm uma complexidade maior, né? Tem um menor grau de controle do SDA, né? E também, mas porém é mais difícil de ter um ataque, né? Porque tem uma maior resiliência, né? Bom, aqui nós vimos tudo que tem no Rulebook, que basicamente são aspectos, né, requisitos funcionais, né, para que se possa implementar, então, um data space, né? Depois tem um outro documento, que é o Reference Architecture Model, RAN, né? Esse é um documento que também está disponível lá no site da IDSA, e ele é usado para que eu possa para que me ajude na implementação de um data space, né? Então, ele já tem algumas descrições e requisitos básicos, né? Também funcionais e não funcionais. Então, ele serve de base para a implementação da arquitetura. Existem dois documentos, tá? Um é o RAN 4 e o RAN 5. O RAN 4 é o que está válido agora, e aí ele define uma arquitetura em camadas, né? Então ele tem aí as 5 camadas básicas, mais camadas transversais de segurança, certificação e governança, e já foi publicado o IDS-RAN 5, que vai entrar em operação a partir do ano que vem. Ele está agora em estudo, consideração, mas ele já está completamente elaborado, tá? Esse ano é a fase de conhecimento. E a mudança básica é que se incrementou o aspecto de segurança, né? Saiu segurança e entrou trust, né? Que é uma tendência atualmente, né? Em vez de se falar em segurança, falar em trust, né? Por exemplo, zero trust, né? Coisas deste tipo, né? Que estão sendo pensadas agora, né? Então, se eu for comparar os dois, sobre todos os aspectos, né? Governança no RAN 4 é mais centralizada, no RAN 5 ela é mais flexível, soberania de dados também teve a sua mudança, né? Aqui é por políticas de uso e contratos digitais, aqui é por usage control, né? Os componentes principais que nós vimos lá, conector, broker, clearinghouse, broker de metadados, eles vão ter conectores, né? E uma parte de identificação mais aprimorada, uma segurança maior, Trust Framework, SSI, Self-Sovereign Identity, então, uma melhor parte em termos de segurança, né? Interoperabilidade melhorada no 5, né? Principalmente com Gaia-X e com Catena-X, Smart Contracts, então, a mudança realmente vai ser muito grande, e justamente quem está trabalhando hoje para implementar um data space, tem que pensar, eu acho que vai haver, então, essa fase de transição entre a versão 4 e a versão 5, né? A versão 5 ela pensa numa escalabilidade maior e já em coisas mais avançadas como Edge Computing, né? Bom, o modelo de informações também é discutido no RAM, aqui na arquitetura, ele sempre fala no Data Space Authority e participantes, então é importante, né, ter esse aspecto de que é necessário ter um Data Space Authority, né? Esses são os principais processos que nós vimos, né? Já agora pensando aqui mais em termos de arquitetura, né? Tem os conectores, tem o clearinghouse, o App Store, área de vocabulários, né? Os bancos de dados de cada um dos lados, né? Para onde estão residindo os dados que se possa trocar, né? Então, isso é do que trata, né, o modelo de arquitetura de referência. Além disso, existe uma discussão em relação ao Data Space Protocol, né? Existem várias opções, mas atualmente a IDSA ela tem apoiado a Fundação Eclipse, né, para o Data Space Protocol e está caminhando para que possa ter uma estandarização, né, uma normatização em relação a isso. E do que ele trata? Como é um protocolo de dados, né? Isso aqui é um mundo IP,
Aqui eu tenho uma representação desse protocolo, o que tem que trocar, o control plane e data plane, como que ele tem que trocar, né, as mensagens, endereços, para finalmente ter o dado, né? Existe uma máquina de estados, né, definida, então todas essas coisas estão definidas pela Fundação Eclipse, né? Então aqui é um exemplo é, de transferência de dados. Lá na Fundação Eclipse já existem esses programas implementados, principalmente em Java, tá? Esse é um aspecto importante. A Fundação Eclipse trabalha muito com Java, né? E todo o protocolo ele está definido em arquivos JSON, né? Então, todos os esquemas do protocolo já estão definidos e abertos, tá? Em formato JSON. A, a IDSA ela faz um acompanhamento de protocolos, tá? Então ela tem um Data Connector Report, ela lista todos os protocolos e veja, essa coluna aqui, embora não esteja dando para enxergar bem, mas eu fiz aqui, são protocolos que são certificados, né? Nem todos os protocolos são certificados. Isso é algo que precisa se prestar atenção. Se não tem certificado, ela não está atendendo, né? Não se sabe se está atendendo às normas ou não, né? Então é algo que precisa prestar atenção nesse aspecto. Existe um trabalho forte com a Eclipse, com a Fundação Eclipse, e existe um protocolo totalmente aberto e implementado, então esse é um elemento que pode ser usado na implementação de um espaço de dados. Juntando tudo isso, quando eu vou estabelecer ou montar a aplicação, eu preciso pensar nos componentes técnicos, né? Então, existem componentes centrais, existem componentes de gerência, componentes de conectividade e usabilidade. O broker, nós já vimos, que é um catálogo de dados, né, de metadados, é um componente central. O DAPS, que ele é um serviço de provisionamento dinâmico, ele envia tokens, né, para quem vai entrar no espaço de dados, extremamente importante e exigido. A Clearing House, né, a Câmara de Compensação, é um componente central e a autoridade de certificação, Certification Authority. São componentes que têm que estar dentro do meu programa. Obviamente, eu tenho que ter registros de tudo, né? Catálogo é um registro, a Câmara de Compensação é um registro, o vocabulário é um registro, então eu vou ter banco de dados bastante aí, todo o esquema de implantação e monitoramento, né, que fazem parte do aspecto de gerência. Conectividade são os conectores que nós já vimos, né? E aí, para poder utilizar e trabalhar, então eu vou ter APIs, ferramentas, né? Então são esses os componentes que eu vou usar para implementar um data space, né? E aí, nós temos aqui uma visão dessa arquitetura, né? Eu tenho aqui os participantes com seus conectores, mas sempre vai ter uma figura central que vai concentrar todos esses programas e todas essas funcionalidades que tem que ser implementado. Então, eu tenho um operador técnico, que vai ser o DSJ, né? E ele vai ter todos os módulos, né, para que se possa implementar um data space. Então, quando eu falo em data space, sempre tem que ter um operador, né? Então, Catena X, né? É um sistema implementado, né? Tem um software lá que precisa ter manutenção, que precisa ter sustentação, né? Que implemente todas essas normas, que precisa se pensar em evolução, né? Então, eu sempre vou pensar num data space em alguém implementando, né? E aí cada participante vai pegar um conector para poder acessar, né? Para poder acessar esse sistema, né? Então essa é uma ideia semelhante, né, de outra, né, que vem da Tinky.io, é a mesma coisa. Eu tenho um operador técnico e aí os participantes, né, eles vão interagir com esse operador técnico. E aí ele vai implementar todos esses softwares que nós vimos, né? E aqui um exemplo, né, do que entre IDS-RAM 4 e 5, né, sopa de letras e tudo que é utilizado nessa implementação, né? PKI, Public Key Infrastructure, né, que é certificação digital, com certificados X509, com criptografia assimétrica, DApps, que nós vimos que são tokens, né? Então, o RAM 4 tem ODRL, também para estabelecimento dos contratos, né? Que é algo que vem lá da web semântica, né? Segurança HTTPS, ECC,
Quando vai para o RAN 5, ele já está pensando em criptografia pós-quântica, em Zero Trust, né? Coisas novas. Né? Então, existem diversas tecnologias e diversas metodologias a serem implementadas, né? Dentro de um data space. Né? No 5.0 já, né, um uso mais frequente de blockchain pode ser usado no 4.0, mas aqui eles já consideram como, né, aspecto importante, né, da arquitetura. Né? Todo esse processo ele é baseado, ele tem uma origem na web semântica, que é uma tecnologia já não tão nova, né? Ela tem, mas ela é usada muito para dados abertos, né? Mas é interessante lembrar que a confiança está no topo da web semântica, né? Ontologia, né, dos vocabulários, né? Todos os esquemas, né? Na web semântica se usava muito o XML, agora modernamente se usa o JSON, que é mais rápido de processar, mas a web semântica começou lá nos anos 90 com o Tim Berners, uma ideia dele, né? Um artigo seminal dele começou com essa ideia, e aí houve uma padronização para ontologias mais complexas, e a partir de 2010 foi muito adotado em governos. Aqui é que começa um pouco da origem, né, dos data space, né, que são os portais de dados abertos, que têm os catálogos, que são usados em data space, de CATs, né, tem a descrição de recursos, né, então existe aí uma relação muito forte, né, entre web semântica e data space na sua origem. É claro que isso depois cresceu, mas a web semântica ela é usada nos chatbots, nos sistemas de recomendação, em pesquisa acadêmica, né? E está na base, então, dos data spaces. Né? O foco da web semântica são dados interpretáveis por máquinas, estrutura de grafos vinculados, né? Metadados ricos com ontologias, né? Consultas semânticas, né? E isso retorna um pouco, ou revive, ou se amplia em relação aos espaços de dados. Né? Existe agora atualmente um esforço de certificação da ISO, a ISO 21151, né? A International Data Association ela tem liderado esse movimento, não tem sido fácil, tem uma discussão muito ampla, né? Então agora saiu o primeiro documento, que é esse, né? O Data Space Concepts e Características. Então é como se fosse o rulebook agora, mas no mundo ISO, né? E não foi um copia e cola do rulebook da IDSA, né? Então isso aqui nós vamos ter que realmente avaliar e estudar bastante. Isso aqui é uma ideia do conteúdo. Né? Aqui, basicamente, é o centro dessa norma. E veja que aqui ele começo, establish trust, estabelecimento da confiança, que é fundamental. Descoberta de dados, negociação de contratos de troca de dados, orquestração, né? Observação, né? Observabilidade, né? Interoperabilidade, né? Então, a ISO, essa discussão foi ampla, levou meses, tá? Diria, quase um ano e meio, tá? E finalmente chegaram num acordo, e ela, então, vai basicamente orientar também os requisitos funcionais dos próximos data space, né? Com isso, então, nós fizemos uma abordagem bem rápida, né? Para que vocês possam entender a complexidade, né? E entender o Data Spaces ele precisa realmente de um esforço, né, de desenvolvimento de software muito grande para que possa vir à existência, ok? Muito obrigado a todos e é isso que eu tinha para hoje.